Tá? Tá? Tá. Então tá. Oi, gente! Bem-vindas, bem-vindos ao Infinitas Letras, segunda temporada, último episódio da temporada! Último dia! Ei, vamos celebrar, hoje é celebração. Eu que fico melancólica, mas tá tudo certo, tá tudo bem. E aí? Acompanhou a gente até aqui, tá chegando agora, vai voltar 25 casinhas, mas é isso, a nossa proposta aqui Eu é sei falar. que eu quero falar, tem gente que tá começando a primeira temporada agora, que tá colocando comentário. Eu comecei na primeira, mas um dia eu chego na segunda. Ou seja, gente, tem 2 temporadas. A gente gosta de fazer, não falta coisa para assistir. É, Então dá para voltar em 25 casinhas dessa, dá para voltar na primeira, dá para assistir sortido, como quiser. como quiser, mas é isso, né? Que bom que você chegou até aqui, quem acompanha a gente desde sempre, muito obrigada. E é isso, gente, hoje é o último dia, estamos encerrando essa maravilhosa temporada do Fluxos Atemporais, que é o oráculo que Sabine fez download. E como vocês já devem estar cansados de escutar, mas a gente fala todo começo do programa, a proposta do Infinitas Letras é a gente falar de escrita, processo criativo, personagem, os nossos perrengues todas como escritoras, como autoras, mas a partir de um sistema mais simbólico para a gente poder voar para outros lugares, para não ficar naquele lugar comum de sempre, né? Que a gente agora tem acesso a milhões de mesas e lives, está tudo na internet, graças a deusa, mas a gente quis partir de pontos um pouquinho diferentes para não ficar mais do mesmo. Não sei se a gente está conseguindo, mas de qualquer maneira a gente se diverte, né, Sabine? Então, hoje é o último Total. dia, então vamos para a última carta do último naipe, e antes a gente entrar nessa carta, Sabine vai ler um trechinho da sua obra, não sei qual do que ela vai ler, ela vai falar daqui a pouquinho. E para quem chegou agora também, nessa temporada, não sei se na próxima continuaremos fazendo isso, mas nessa temporada a gente abre cada programa com um trechinho de alguma coisa que a gente escreveu para vocês conhecerem também um pouco do nosso trabalho. Tá bom? Então é isso. Então, Sabine, é com você. Então, a gente começou o programa falando tá. Porque como esse é o último programa e a carta de hoje fala de um processo de finalização, eu tinha pensado em ler o final de um livro. Agora, autores mais bem informados do que eu não leem finais de livro. Por quê? Porque finais de livro são spoilers e a pessoa não entende nada. A pessoa não lê o resto do livro. Mas aí me deu uma vontade muito grande de ler esse final de livro, porque eu acho, e eu posso estar completamente errado, que o formato que eu escrevi ele tem muito a ver com a carta. Eu resolvi terminar esse livro, que é Pervertidos, que foi um livro que eu lancei em 2020, pela Mocho Edições. Eu resolvi terminar esse livro, em vez de contar como as coisas terminaram, esse livro é todo experimental, eu resolvi terminar com gêneros textuais. Assim, por exemplo, você vai descobrir como é que a história terminou lendo um bilhete, aí tá, tudo bem, próxima sessão. Lendo, enfim, pegando pequenos textos orais ou escritos da realidade das pessoas envolvidas, e dali você vai extrair a história. E eu achei que isso tinha muito a ver com a carta que a gente vai falar hoje, porque é uma carta de finalização. E, enfim, muitas vezes a gente faz isso, esse catar no final dos processos de um trecho, uma memória, um não sei o que e tal. Então, eu espero que a história faça sentido. Eu escolhi um trecho que é meio que. Eu acho que dá para ir com um texto sem conhecer a história do livro. E quem não quiser ter spoiler desse livro pode pular essa parte. Mas eu vou ler. Vem cá, que história é essa de TV? É só uma ponta. Uma fama? Tô só te vendo, menina. Ô, lindo, disso eu não sei. Mas eu sei, tô vendo os processos. Agora eu vou dormir, que amanhã tem que chegar lá às 10. Vai sim, querida, descansa. Boa noite, Renato. Boa noite, Vivi. Beijo, Rafa. Pode deixar que quarta eu fico com a galera. Tá bom, meu amor, dorme bem. Toca pra mim? Você sabe que não é assim, tocar, vai lá e toca. Poxa, Rafa, toca. Só um pouquinho. E ganho o que quiser. Oi, Renato, vai dormir aí hoje? Sabia. O que eu fiz? Foi você, não foi? Que comeu meu omelete. Ai, Rafa, desculpa. Putz, achei que a Júlia tinha deixado pra mim. Tinha bilhete e tudo. Onde que tinha bilhete que eu não vi? Na porta da geladeira. Tô gostando disso, de vocês. E eu? E eu? Muito, muito que bem, senhor Renato. Eu também. Tá, vou deixar vocês aí que eu ainda tenho muito o que fazer. Gabi? Sim. Vai namorar, pelo amor de Deus. Ok, indo.
Saibam quantos estas virem que no ano de 2030, aos 14 dias do mês de novembro, nesta cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, sede do 17º ofício de notas, na Rua do Carmo, número 63, perante mim, Anderson Onofre Júnior, escrevente desse cartório, compareceram como outorgantes declarantes Gabriela Rodrigues Pereira, brasileira, roteirista, portadora da cédula de identidade número 347686944477, expedida pelo Detran RJ em 22/05/1994, inscrita no CPF sob o número 020-125-444-81, e Viviane de Assis Rocha, brasileira, atriz, portadora da cédula de identidade 555-984-788-00, expedida pelo Detran RJ em 10/05/2007, residentes e domiciliados nesta cidade, a Rua Ipu, 1001, reconhecidas como AOAs, próprios AOAs, pois se identificaram, na minha presença, do que dou fé, bem como de que a presente será distribuída no prazo legal. Pelas declarantes, me foi dito o seguinte: 1. A primeira declarante mantém vida em comum com a segunda declarante, como se casadas fossem há 2 anos. 2. A presente escritura declaratória é feita para fazer prova quem necessário for. Assim disseram, do que dou fé, e me pediram que lhes lavrasse a presente escritura, a qual lhes foi sendo lida em voz alta, dispensando a presença e assinatura de testemunhas, de acordo com o que faculta o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, aceitaram como está redigida, são devidas as custas no valor de... Estamos funcionando na Rua Ipu, 1001, Travessa da Real Grandeza, entre a Voluntários e a Visconde de Caravelas. Aguardamos sua visita. Minho Produções. Procura-se um espaço amigável LGBTQ para residência artística, artes visuais. Motivo: mudança de cidade. Objetivo: estabelecer parcerias, trocar referências e oferecer serviços. Contato: Marcelo de Paula, vms@email.com. Não que tenham pedido minha opinião, mas acho que ele tem que ir embora. Simples assim. Diz que não dá mais, que vocês precisam do quarto. Não sei, inventa. Também acho que não precisa inventar nada, né, gente? O cara tá dando um mega trabalho, vocês têm criança. Ideia da Gabi. Claro, tinha que sobrar pra mim. Ué, mas não foi? Eu falei, eu disse que ia dar merda. Tá, agora me conta direitinho essa história. O cara anda nu pela casa. Nu, pelado. Tem noção? Eu, sinceramente, não vejo problema. Viviane, eu não vou discutir com você. Poxa, Rafa, sério? Vai entrar nessa agora? Se ainda fosse um trabalho, mas é uma pesquisa, sei lá, mas é isso. Ele cansou de dizer. Olha, eu não sei o que dizer. Pois eu acho que você é quem devia falar com ele, Gabi. Cara, mas eu nem discordo assim totalmente. Andar pelado, no meio da cozinha. Isso aí foi um acidente apenas, ele nunca sai do quarto. Devo confessar que é demais para minha cabeça também. Mas, Bia, e se o Renato um dia pega ele aqui desse jeito? Ah, agora chegamos ao X da questão. Gabi, nem vem, tá? Nu pela casa? Renato? Pelado, sério, isso aí é outro tipo de coisa. Por que não fazemos uma votação? Obrigadix ao Espaço Caos pelo apoio e inspiração, sem os quais o projeto @nuanalua não teria sido possível. Visitem o site http://caos.com, vagas abertas para residência artística, @caos, @espaço caos, @resistência artística, @nuanalua, @LGBTQ, @artistas brasileiros. Diga, Rafa, diga. Eu não sei o que dizer. Ué, foi você que me ligou? Desculpa, tá bom, Gabi, tá desculpada. Rafa, desculpa, sério. Pelo que exatamente? Ricardo? Duvidar de você? Pois é, Gabi, só que magoa isso. Eu sei. Desculpa pela confusão lá dos papéis. Não precisa. Precisa sim, Gabi, você sabe que precisa. Tá tudo bem. Mas olha, você me magoou muito. Eu sei, você também. Eu sei que perdi a noção, mas Gabs, diga. Eu preciso saber se tá tudo bem, de verdade. Como assim? Preciso saber se você não vai dar pau, deixar de me ver de novo, sabe? Tô te vendo. Porque eu não posso, Gabi, eu não aguento. Não chora. Nem você, não precisa. Eu tô vendo. Jura? Juro. 2 gatos na chuva. 2 gatos na chuva. Bom, é lógico que a gente entende melhor vendo sabendo a história do livro, né? Mas eu quis trazer esse trecho porque é um final de livro. E porque é um final de livro falando, no mega spoiler,
como é que uma família muito não usual conseguiu resolver os seus problemas, né? E é um final de percurso, né? Então, eu não sei, eu acho que deu para entender essa coisa de que eles estão tentando lidar com a casa. Tem umas partes que eu pulei, e aí eles, inclusive, convidam uma pessoa para residência artística e tudo. Mas eu quis fazer isso com gêneros diferentes, que quem está acompanhando a história vai entender. Então, uma hora é um e-mail, outra hora é uma conversa, tipo um telefone, umas coisas meio sem fio e tal. E a carta de hoje que a gente vai falar é a Festa na Floresta. Festa na Floresta é uma carta que é uma carta de finalização. Tem mulheres dançando aqui no meio de um círculo que elas mesmas criaram, né? Um círculo de pedras, pode ser um círculo de palha, tá muito... Eu sempre vejo isso aí como pedras. Nesse grupo de mulheres tem duas mulheres mais velhas, assim, dançando de mão dada uma com a outra. Três pequenininhas, assim, como se fossem, né, meninas. E tem uma aqui que está tocando algum tipo de tambor. Tem um tambor alto, que eu não sei o nome. Eu não sei nenhum, eu sou ruim com o nome de instrumento. Mas ela está aqui tocando e elas estão dançando. Elas criaram esse círculo sagrado, esse espaço delas, mas ao redor delas tem árvores, tem representações de árvores. E essas árvores, elas às vezes parecem quase umas ocas, assim, se você olhar de perto. Parece uma daquelas ocas indígenas, meio silks, né? Mas, na verdade, são árvores. Então, você pode imaginar que são árvores que elas criaram, assim, representações de árvores, com palhas, ou que são árvores meio mais estilizadas. Mas elas estão aí para dizer que essa floresta, onde elas estão, pode estar em qualquer lugar. Quer dizer, você não precisa ir para uma floresta verdejante, uma coisa mais natural, orgânica de floresta, para criar seu círculo mágico e celebrar dessa maneira. Você pode... representa um lugar em que você pode se cercar do que quer que você chame de floresta, né? Para que o que você não quer que entre naquele momento não entre. Enfim, dançar lá dentro com, enfim, suas companheiras, aquilo que te dá força. E aí a frase diz: enfim, chegamos ao lugar de onde partiremos, que para mim é uma das melhores frases assim, do oráculo. É um reconhecimento de que no final do processo nada acaba. O final do processo é chegar ao lugar de onde você finalmente vai conseguir partir para uma outra aventura, para um outro estágio do joguinho e que não acaba. Você chega, a chegada é um grande novo começo. Mas eu gosto de como essa frase liga com isso. Enfim, chegamos ao lugar de onde partiremos. Não é, enfim, chegamos e agora vamos descansar. Não, enfim, chegamos e agora estamos celebrando que vai começar uma nova aventura. E provavelmente, no caso desse oráculo, eu passaria por todas as coisas de novo. Então, eu quis trazer esse texto porque, para mim, quando a gente está fazendo essa avaliação, e é muito comum essa avaliação na época do ano, tanto que a gente está gravando, quanto na época do ano em que ele vai ao ar, né? Nem sempre é junto, mas quando a gente está fazendo essa avaliação, aparecem... a gente começa a lembrar justamente desses mini gêneros textuais e audiovisuais, né? Como é que foi aquela cena? Como é que foi aquela... E era um pouco a minha intenção quando eu terminei o livro, tipo, você lembra de um e-mail que foi emblemático, é nesse e-mail que eu decidi que não sei o quê. Você lembra de... e você tenta fazer como se fosse uma síntese de tudo que aconteceu, mas se apega muito a momentos emblemáticos. Eu não sei se é todo mundo ou se só eu me apego muito a essas coisas, né? Teve um e-mail, teve uma conversa, teve não sei o quê, aquele ponto foi o ponto da virada, não sei o quê e tal. E aí, no caso da família de pervertidos, tem esse ponto da virada de acontecerem várias coisas até que as duas pessoas que deram origem à família têm uma conversa de olhar uma na cara do outro e dizer, tá, tudo bem, aconteceu tudo isso, a gente viveu um monte de coisa, não importa o que aconteça daqui para frente, dois gatos na chuva, estamos juntos, né? Que é uma imagem lá do filme do Breakfast at Tiffany's, né? Que uma das personagens gosta muito. E aí, para mim, enfim, chegamos ao lugar de onde partiremos, é muito isso. Tem uma mistura de alívio, com alívio por ter chegado, por ter completado um processo. Tem o reconhecimento de tudo que faltou, porque, né, numa escala bateção de meta, que a gente estava até falando no programa anterior, nunca se bate todas as metas, se esse for o seu objetivo. Tem sempre alguma coisa que desviou, tem sempre alguma coisa que não foi e tal. Tem o reconhecimento disso também.
mas tem um gostoso, tem um convite a esse gostoso de e eu vou ter outra chance, e eu vou ter outra chance. E finalmente eu vi o que era importante, quem está comigo, e que a gente passou por tudo isso junto, e que, né? Então, é uma celebração, mas não é uma celebração assim, qualquer coisa que eu consegui. Não, é a celebração de que eu vou de peito aberto com tudo que eu aprendi seguir, né? Aí, Cláudia. Nossa, muita coisa. Eu quero partir desse lugar de onde partiremos. Eu adoro essa frase. Me dá uma sensação também em relação ao próprio processo de escrita e tudo que a gente falou aqui, né? Porque a gente falou, bom, isso é meio óbvio para quem acompanha a gente, mas a gente fala bastante mais de processos internos, né? De questões internas. E o fora, o que acontece fora, é quase como uma reverberação desse processo todo que a gente vive. Às vezes a gente comenta questões práticas também, mas o que eu sinto cada vez mais é que partir desse lugar, desse final de jornada, né, me parece um ponto de partida para começar um processo livre de um monte de craca, sabe? Livre de um monte de coisa que a gente comentou nessas cartas todas, dos medos, das expectativas, né, de não ter conexão com si mesma. E cada vez mais se falou de uma revisão de processo, né? Antes eu me fiava muito por um indicador externo, né? Os indicadores que estão por aí é isso, ou você ganha dinheiro com o seu trabalho, né, e consegue, uau, vende muitos livros, é um sucesso de vendas, será, né? Ou você não vende tantos livros, mas você é super reconhecido, ganha prêmios, ou as duas coisas, mas é sempre um indicador externo, né, de que valeu a pena, então vale a pena celebrar porque tudo isso aconteceu. E cada vez mais eu tenho percebido esses indicadores internos, né? Como que foi o processo? Como que eu estou hoje? Como que eu termino um livro? Né? Como internamente eu termino um livro? Antes de começar alguma outra coisa. Porque você pode tanto pensar assim, eu termino o livro, eu começo a jornada de botar o livro no mundo, né? Também tem isso, eu vou falar daqui a pouco, porque é uma parte mais prática, acho que é um olhar mais prático para a carta. Mas tem um olhar assim, o que eu celebro? Né? Tudo. Eu celebro só os ganhos, ou eu celebro também os perrengues, eu celebro aquilo que não deu certo no meu conceito, né? Aquilo que eu achava que ia acontecer e não aconteceu. O quanto eu celebro disso também, desses momentos. E essa questão do celebrar não é essa coisa, vamos agradecer tudo, né? Gratidão. Não é isso. É um reconhecimento. E a gente falou muito de síntese na carta passada, né? A importância de fazer uma síntese, de ter um processo de digestão também, antes de passar para uma outra coisa. E eu vejo que a celebração é um processo de digestão muito positivo. E a gente faz uma digestão, é um tempo de olhar para o que se conquistou. E a celebração, ela é também uma forma de agradecer essa síntese, né? Essa finalização. E é importante colocar os pontos finais, né? Porque a gente sabe que livro, se você deixa, não termina nunca, né? Qualquer coisa, qualquer processo criativo. Então, para que precisa pôr um ponto final? Por que é importante falar assim, aqui se finaliza, assim como um ritual, a gente abre e fecha o ritual. Um livro, a gente abre e fecha o livro, né? Esse fechar, ele pode trazer tanto... por exemplo, eu tenho uma mistura de melancolia e alegria, né? Se encerra um processo. Hoje encerrou um processo na minha vida aqui, muito forte. O meu terceiro filho, meu caçulinha, descobriu nessa madrugada que não há Papai Noel, né? Então eu comecei meu dia hoje, assim, eu abri o olho antes de fazer tudo que eu faço de manhã para minha alma voltar para o corpo, eu tive que lidar com isso, que ele estava chorando aqui, e eu falei, o que aconteceu? Aí eu vi o presente, e aí, né, tivemos uma conversa maravilhosa, foi mesmo, né? Consegui levar para um outro nível, assim, porque ele confia muito em mim, também não menti. Mas depois que eu acabei de ter essa conversa com ele, eu falei assim, uma etapa aqui se encerra.
E eu falei isso para ele, eu falei assim, você acabou o nível 1 da magia, você vai para o nível 2, porque o nível 1 é você achar que tudo que é mágico é visível, né? Agora você vai entender que não é assim, que a magia não deixa de existir, mas algumas representações disso são diferentes. Mas só agora você consegue entender isso. Né? Pode achar que eu enrolei ele mais um pouquinho, talvez seja. Mas não, porque eu realmente acredito nisso, né? Era a minha verdade, pelo menos. Mas hoje eu senti com essa conversa, eu falei assim, nossa, algo terminou aqui, né? Algo começou aqui, e é tudo muito ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo existe uma melancolia de uma etapa que não vai ser mais, e uma euforia ou alegria, né, de alguma coisa que vai começar. Alguma coisa vai começar. E essas duas coisas, elas estão muito juntas. E eu acho que a celebração é uma forma de criar um elan gostoso entre essa melancolia e esse frisson do novo, né? Gera ali uma passagem de bastão, assim, gera um movimento harmônico entre uma coisa e outra, porque não é um corte seco. Eu vejo muito como esses movimentos de fusão, né, do cinema, assim, na hora que a gente celebra, a gente encerra bem uma coisa e ao mesmo tempo já se prepara para esse novo que vem, e é um tempo de um esvaziamento, né? É uma despedida e ao mesmo tempo uma preparação, né? É as duas coisas. E isso traz para a gente a síntese do que foi, né? Uma possibilidade de síntese e agradecimento pelo que foi, e abre o coração pela festa, né? Porque a coisa da festa na floresta, eu brinquei no final do ano passado, para mim é muito aquela música, né? Do Bailam Corujas e Pirilampos. Eu até separei aqui, uma imagem que eu adoro, é uma ilustração do Sonhos de uma Noite de Verão, porque é pura festa na floresta, né? Eu acho muito linda essa imagem, esses coelhos, eu acho muito legal. E a imagem da floresta, para mim, é uma coisa maravilhosa. Né? A festa na floresta é uma celebração da vida, para mim. Tem uma... Por que a floresta, né? Eu fiquei me perguntando, por que festa na floresta? Pode ser festa em qualquer lugar, mas por que a floresta? E a floresta, para mim, ela tem esse sabor do desconhecido, ela tem esse lugar em que as coisas parecem ser... Nada muito mapeado, né? Na semana passada eu estava no Petara e eu fiquei ouvindo muita história de Saci e Curupira, gente, mas é muito legal. E não é historinha assim, vou contar uma história de terror. Não, é assim, é um cara que se perdeu na mata e aí foi desafiar as forças da floresta e aí o facão dele fez assim, ficou todo torto e ele desmaiou e levou uma surra do Curupira. E não é assim que história para criança, eram os caras contando para mim e eles conhecem o cara que levou a surra do Curupira, inclusive ele tem lá o negócio. E aí o outro contando o que aconteceu com ele, que ele passava pelo mesmo lugar 3 vezes e ele jurava que estava indo para outro lugar, de repente ele via o mesmo ponto de referência. Aí fizeram não sei o quê, e de repente em 20 minutos acharam a saída, né? Então você fala, nossa, a floresta é um lugar que não tem como você mapear, né? É algo vivo, assim, não tem como você falar assim, eu já sei. Porque sempre tem uma passagem nova, sempre tem uma vida nova, sempre tem uma árvore que não está mais. E eu acho que é uma representação também dessa vida que não se doma, né? Dessa vida que você não fala racionalmente, você não mapeia tudo. E acho que fazer uma festa na floresta... É uma das coisas que eu sinto quando acaba um processo, né? Uma das coisas que fica evidente é que você não domina tudo do processo. Porque tem a questão da expectativa e realidade, e quando você chega ao final do processo, você tem as coisas que bateram com a expectativa e as coisas que não bateram. Então, para mim, uma coisa que vem muito forte ao final de cada processo eu realmente não tenho controle sobre isso aqui. Se eu ainda tinha alguma ilusão de que eu tinha algum controle, ou de que isso aqui era em linha reta, ou de que não ia ter 1000 desvios, ou de que bastava o planner, que eu adoro planner, né? Quando você chega no final de processo, não dá para você continuar acreditando nisso, porque vem, os fins de processo, seja lá quando eles vão ocorrer, vem com esse tipo de constatação, né? E aí eu acho que o que você celebra
tem um poder enorme também. Porque porque é uma escolha em muitos níveis, né? O que você escolhe celebrar, o que você escolhe reforçar, como você estava falando no início, como um ponto importante, né? A ponto de você se resguardar na floresta, que pode ser porque essa floresta para mim é esse lugar do incompreensível, é isso que me botou à prova, e aí no final do caminho eu estou vendo, oh, meu Deus, passaram os curupiras por aqui, porque realmente, como é que eu perdi esse tempo? Onde é que eu fui parar esse mês? O que aconteceu aqui? Então, para mim, a floresta é esse lugar, e ele está dentro, né? E aí, quando você reserva um espaço dentro, que é isso que essas mulheres estão fazendo na carta, para celebrar, o que você celebra tem um impacto muito grande no que virá depois. Eu acho que é por isso também que essa celebração é um ponto de partida. Porque se você decide celebrar o que bateu com as suas expectativas, é pouco. Se você decide celebrar o fato de que sempre vai ter uma floresta maravilhosa e, enfim, imapeável, imapeada, sei lá como fala isso, para voltar, você sabe que no final de qualquer processo, por mais difícil que seja o que vem, você volta, sabe? Então, assim, você parte de um lugar muito mais cheio de energia, muito mais cheio de força, muito mais entendendo que isso tudo é um ciclo. E eu acho que também nas coisas pequenas, nos mini ciclos que se fecham, o que você decide celebrar tem força, né? No dia a dia mesmo. O que você decide celebrar nesse dia? Mas eu não estou querendo dizer com isso que é para celebrar só as coisas boas e ver só o positivo, como você falou. Estou querendo dizer que, às vezes, você celebrar as coisas difíceis como passagens interessantes e necessárias do caminho é ótimo, para você não ter que passar por aquele caminho de novo. Ou passar de uma forma mais atenta. Ou não se culpar tanto se tiver que passar de novo, ou qualquer coisa do tipo. Para você crescer em consciência em relação àquilo. Celebrar aquilo também, né? Entender um pouco a celebração como um foco que você coloca em coisas que te fazem crescer, né? E aí, quando eu penso em escrita especificamente nessa carta, a primeira coisa que me vem à cabeça é que o final do livro, ele pode ser, e aí é muito a minha experiência, não sei se é assim para todo mundo, ele pode ser o início do caminho de publicação do livro, ele pode ser o início da gestação de um outro livro, pode ser também a desistência, eu não vou falar disso porque, enfim, mas pode ser também assim, nunca mais eu vou escrever uma porra. Pode ser. Mas digamos que você queira continuar, porque tem mais a ver com o que eu conheço. E às vezes, como que o caminho editorial, tal como ele é traçado, né? Assim, na cabeça das pessoas, se você escrever um livro, você tem que publicar, você não pode acumular livro não publicado. Como que ele às vezes atropela o caminho do autor que não devia se meter com isso. Isso acontece muito comigo. Por exemplo, quando eu terminei de escrever Pervertidos, tem um outro livro que eu não publiquei ainda, que estava ali na boca da agulha para sair. Não foi imediato, mas foi um questionamento imediato. É que nem quando você está fazendo pesquisa, assim. Não foi imediato começar a escrever, né? Mas o questionamento que ficou desse processo foi imediato. Tipo, cara, eu estava vendo, assim, eu estava na floresta e eu estava vendo, a gente vai partir daqui e é para lá, sabe? E aí, por muito tempo, eu impedi essas coisas de surgirem, porque eu confundia o caminho do livro-produto com o caminho da escritora. Eu tinha muita vergonha de ter um monte de livro no meu computador que ainda não foi publicado. Eu achava que... Vergonha. Porque, bom, se não foi publicado, era aquela coisa meio, assim... eu não sei explicar. É uma imagem ruim, assim, uma imagem negativada, total, assim, tipo... eu não sei. Ruim. Mas aquilo ali ficava como uma coisa... um fantasma, um negócio meio... Não, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas se vocês estiverem ouvindo alguma coisa... Você está ouvindo? Tô. Por quê? Barulho? Barulho não.
Ah, que bom. O seu som que ficou um pouco mais estranho, mas acho que mas não dá para ouvir o barulho. Acho que ele está interferindo. Porque eu acho que tem a ver o barulho, porque a minha máquina está centrifugando, gente. Então, bem-vindos Ah, não dá para à ouvir. minha máquina de lavar. Enfim, essa é a questão da minha voz. É a competição com a máquina, no caso. Mas assim, aí já vai passar. Mas essa coisa de ter muitas coisas guardadas, ou não, depende do seu ritmo de produção. Eu já tive momentos que eu não tinha, e momentos em que eu tinha. E confundir os processos, assim, confundir. Para mim, são dois processos diferentes. O que vai acontecer com o livro, como é que ele vai chegar ao mundo, por que ele vai chegar ao mundo desse jeito. Tem livro que eu escrevo que eu acho que precisa de um certo tipo de editora, tem livro que eu acho que eu tenho que fazer sozinha, como publicação da autora. E isso não está ligado só a como eu vejo a distribuição no mercado. Isso está ligado a como eu me sinto em relação ao livro, o que eu quero que aconteça com ele, ou o que eu acho que ele está me pedindo. Faz parte mas são processos diferentes, porque a autora, ela é uma pesquisadora. Eu queria fazer um negócio com esse livro aqui, eu estava pesquisando memória, estava pesquisando essas coisinhas, desses gêneros, dessas coisas que constroem memória. Daí surgiu um negócio que virou outro livro. E às vezes, quando esses processos eles se misturam, me lembra muito uma coisa que um cara chamado, acho que Austin Kleon, fala naquele livro Roube como um Artista. Ele diz que ele tem duas mesas. E ele tem uma mesa, ele faz coisas assim, faz arte digital a partir de colagem. Então, ele pode fazer a colagem toda digital. E ele pode brincar com letras e tal. Enfim, ele faz várias coisas em termos de arte digital. Mas ele tem uma mesa analógica e uma mesa digital. E ele não mistura as duas mesas. Ele fala assim, no analógico, eu estou fazendo a parada, seja o que for. O artista está aqui fazendo. Independentemente do que vai acontecer com isso depois. E está ali brincando, está ali tentando juntar coisas, está ali, às vezes vira dobradura. Ele não está preocupado se a dobradura vai passar no 2D do digital. Ele não está preocupado se ele vai ter que montar uma tecnologia nova 3D para dar a sensação da dobradura, porque quando ela passar para o digital... Sabe como é que é? Ele não deixa interferir. E aí, depois que terminou a pesquisa dele, que ele estava interessado e que era isso que ele queria trazer, aí entra um outro processo paralelo de como é que isso vem ao mundo enquanto produto, sabe? De distribuição, de outras coisas. É diferente, é separado. No caso do livro, para mim, funciona assim também, mas nem sempre eu soube isso. Então, a pessoa que celebra terminar um livro e fica animada, querendo dar continuidade àquela pesquisa, porque me saiu daqui uma pesquisa de tempo. Então, depois eu fiz um livro todo com horas e tempos e horas e tempos e tal. Essa pessoa não e que agradece por isso e sabe que saiu daqui, não é a mesma pessoa que pensa, poxa, que parceria legal que eu tive com a Mocho, como é que a gente vai fazer essa capa? Eu entendo. São dois processos diferentes e ocorrem, às vezes, em prazos muito nada a ver, assim. Pode ter escrito o livro e 5 anos depois chega esse processo. Eu tenho um né? problema, que é assim, eu não tenho essa segunda pessoa dentro de mim, entendeu? Esse é o meu problema. Porque eu só tenho aquela que acabou de escrever, celebra, já está pensando no próximo e quer escrever outro livro. Para mim, o processo termina no Word. Esse é o problema. Né? Esse é o meu problema. Assim, dentro da vida né, prática de uma autora, que hoje em dia você tem que trabalhar o livro. Por mais que você tenha uma editora super bacana, não é uma coisa que você fala assim, não, entreguei, pronto, vou lá, fala, dá um ok para capa, faz o que quiser, e eu estou ali na minha outra pessoa. Eu, sinceramente, vou ser muito sincera, eu adoraria ser essa pessoa e só conseguir isso, mas não é a nossa realidade, né? Gosto muito de trabalhar o livro depois, gosto muito de fazer leitura, mas essa parte mais produção, mais, né, eu ainda estou configurando, assim, para mim... eu tenho poucas coisas a celebrar. Eu não sei, eu estou me dando conta disso agora, eu estava te ouvindo, porque realmente parece que são duas pessoas, né?
aquela que celebra o fim do livro e já está pensando no próximo, é uma. A que celebra o sucesso ou não da distribuição de um livro, da viabilização do livro, e fala assim, ó, o que eu vou produzir? Vou produzir uma leitura. É outra. E essa segunda pessoa, no meu caso, tem menos coisas a celebrar. Assim, eu preciso, talvez, entender o que se celebra aí para poder ter um pouco mais de paciência e vontade de fazer isso. Então, gente, confessando uma coisa para vocês aqui horrível, mas é assim mesmo. É importante, né? A gente falar dessas coisas. Mas é horrível? Por quê? É horrível porque eu sinto que eu deveria fazer isso, né? Porque tem livros meus que estão muito parados e eu não quero que eles fiquem parados. E eu sei que vai depender de mim, vai depender de um movimento dessa outra, né? Esse outro movimento, esse outro início que tem mais a ver com essa que produz, que é essa que viabiliza, essa que abre portas, né? Podem ser parcerias também, assim. Eu tenho muitas parcerias com Podem ser pessoas parcerias. que são ou não são viabilizadoras, às vezes elas até são, mas como eu sou uma viabilizadora também, eu às vezes viabilizo o texto dos outros e às vezes eu faço parcerias de viabilização com outras pessoas para não ter que viabilizar tudo do meu. Sim. Eu gosto muito disso. Sim. Né? Mas você Mas é uma viabilizadora, isso é... Sim, né? Mesmo que seja buscar o parceiro, assim, tem esse movimento, né? Existe, assim. Não, é que eu tô num momento particularmente crítico em relação a isso, assim, hoje especialmente. Mas enfim. É bom, gente, porque nem assim, a gente fala de celebrar, mas é vida real, né? Tem coisas que eu não celebro, tem coisas que eu tô assim, cara, você tem que fazer isso melhor. Eu tô assim, na verdade, o oposto da celebração. Eu tô descelebrando, sabe? Eu tô assim. Eu não tô, que legal, tá saindo super. Não, assim, cara, você tá fazendo isso de um jeito muito esquisito e a coisa não tá. Então tem que achar uma outra forma, né? E eu acho que a questão é essa também, assim, o que fazer quando você fala, meu, deve ter um jeito de fazer isso, mas ainda não entendi qual é, né? Porque para escrita eu já sei qual é. Eu consigo fazer um livro de vários gêneros, fazer um livro em vários, né, consigo fazer um roteiro, uma peça. Eu me dediquei a isso, eu sou uma contadora de histórias, sou uma escritora de histórias. Eu não consigo ainda celebrar o fato de eu ser uma viabilizadora de livros ou uma autora que põe o seu livro ali no mundo. E assim, eu estou trazendo isso também para falar do quanto aquilo que a gente não consegue celebrar, porque a gente não consegue ver o valor ainda, porque eu não consigo mesmo, né? Não estou aqui falando, querendo biscoito, não. Eu realmente é uma dificuldade Não, minha. mas é só para explicar, assim, tipo, você tem livros no mundo, né? Então, tipo, não Sim. conseguir celebrar não significa que não tenha, porque de repente tem alguém que não te conhece, tá ouvindo? Tipo assim, não, os livros dela não estão todos engavetados, ela tem livros no mundo. Não, Tem uma diferença entre ter um livro e celebrar, né? Então, essa coisa. mas eu fico me cobrando assim, tá, o livro está no mundo, né, parcerias maravilhosas, com editoras maravilhosas, mas assim, e aí? E aí você não vai fazer nada com isso? Vai ficar ali, não vai mais mexer, né? Eu sinto que eu tenho essa... Pode ser uma autocobrança boba, né? Pode ser não conseguir dizer e celebrar que o processo desse livro foi esse, né? Pode ser ainda carregar uma expectativa de que o processo vai ser um outro, que o livro ainda vai chegar a mais pessoas, né? E é engraçado, até dentro das parcerias, o Mistérios da Bússola Azul, eu ganhei de presente, caiu no meu colo, assim, um audiobook. Né? Um amigo meu que tem um estúdio de som, Estúdio Ouro Verde, Itamar Pereira, e ele estava querendo fazer uma experiência de gravar um audiobook, e ele falou assim, posso gravar o seu? Eu falei, você tem certeza, meu? Porque o negócio... Ele, não, eu quero, e chamou uma pessoa incrível para ler, uma cantora maravilhosa, a Anabel Andrés, que, enfim, aí tem várias parcerias que saíram daí. Então, assim, acontecem coisas muito celebráveis, né? Mas depois eu fico assim, gente, mas eu não estou fazendo isso correr mundo, né? Tá parado, eu não estou honrando isso, né? Então, me dá um pouco essa sensação, não sei, gente, desculpa se eu estou trazendo coisas muito depresas aqui, mas eu estou trazendo uma dificuldade minha mesmo, porque também a gente está nesse momento de revisão, né? De olhar para si, olhar para os processos que ainda precisam melhorar. E eu acho que isso é algo
eu não sei se é algo que eu preciso olhar ou se é uma coisa que ainda me atrapalha e acaba influenciando no meu próximo processo de escrita. Por quê? Porque eu falo, aí essa pessoa que não celebra, né, que critica, mas no sentido ruim, fala assim: "Ah, tá, vai escrever outro livro para quê então? Você vai dar conta?", né? Então você entende, então. Não, se bem que não é a mesma coisa, mas assim, mas é um pouco esse lugar que eu tenho quando eu penso nos livros engavetados. É, Mas assim, é por isso que eu tô falando, para mim são duas coisas diferentes para honrar, como você falou. Se eu começo a misturar o meio de campo da escrita, porque uma coisa importante para mim foi não deixar a minha escrita refém da performance dela no mundo lá fora. Isso não podia acontecer, entendeu? Eu acho que a primeira imagem que eu vi em relação a isso foi essa do Austin Kleon com as duas mesas. E aí eu trouxe isso para a escrita, que eu falei, é isso, cara, não pode ser refém. Eu notava que eu queria escrever, eu tinha vontade de escrever, mas de repente eu não me sentia mais. Eu achava que a minha escrita não adiantava mais para nada por causa da performance externa. é Mas eu isso, tinha vontade de escrever, eu gosto de escrever. é E isso. aí, tudo bem. Aí eu consegui separar isso. Aí a outra coisa, que é assim, que já é bastante coisa também, é perceber que eu sou responsável pelo caminho do livro. O livro não é meu, porque eu acho que depois que você publica, o livro é do mundo, né? Mas o livro é do mundo como obra, como produto, ele é minha responsabilidade. Porque e eu acho assim que a gente mesmo construiu essa cama, a gente como humanidade, de que é responsabilidade do autor com essa cultura super, hiper focada na pessoa, né? Não importa qual é o business, né, relacionado à arte, se é literatura, se é canto, seja lá o que for, o autor, quem é considerado o autor ou o performer, tem que estar muito ali colado o tempo inteiro, senão a coisa não anda. E aí não necessariamente você vai gostar disso, mas aí tem pessoas que criam outras estratégias em relação a isso. Tipo, de repente eu não vou ser uma figura tão pública e vou criar toda uma história em cima de não ser uma figura pública, para que isso também seja uma figura de alguma forma. Tipo a Helena Ferrante, que não aparece, agora já apareceu, mas no início ela dizia: não vou aparecer, não vou dar entrevista. Essas pessoas que somem e criam então uma figura misteriosa. Mas assim, mas a figura, ainda que vazia, ainda que no nulo, carrega o produto, porque a gente está num lugar muito personalista e tal. E aí você também pode tomar decisões em relação a não querer fazer parte disso tudo. Mas aí, então, também tem a responsabilidade de construir um mercado paralelo. Como alguns que a gente comentou aqui, né? Eu estava falando da pessoa do Israel Neto, do Ancestral, que vendeu diretamente o livro que ele produziu para pessoas e aí montou uma leitura com essas pessoas, mas ele divulgava pelo WhatsApp tantas pessoas por vez, né? Grupinhos pequenos de pessoas. Depois leu com as pessoas, porque essa coisa, eu quero ser lido. Tá bom, eu quero ser lido, então em vez de eu apostar numa mega hiperestrutura que obviamente não está funcionando a meu favor, nem a favor dos meus, que tal eu procurar pessoas que realmente gostam de mim, eu ler com elas e eu construir isso num íntimo, num tete-a-tete. E tem mil ideias que você pode aplicar nesse sentido, mas não importa. A responsabilidade é sua, de acompanhar esse bebê, né? As pessoas fazem o que quiserem com a obra, nem adianta você querer reconhecimento, porque, tipo, eu quero, em muitos níveis, mas sempre me fodo quando eu dou atenção a isso. Mas assim, mas você cuida do negócio, né? Não precisa para cuidar tá tão interessada na coisa do marketing ou seguir as regras, mas cuida. Mas tá ali pensando no filho, 10 anos depois, sabe? Agora parece que ele já é adolescente, eu não posso mais fazer essas campanhas de você sabia, mas eu posso dizer, há 10 anos atrás eu escrevi um livro. Pessoas leram e acharam, vamos ver como esse livro responde agora. E é teu filho, mesmo que não arruma um emprego muito bom. Mas É, sabe? E aí, é uma coisa que eu sinto assim. É isso, assim, já aconteceu com os meus livros de tudo, assim.
Aconteceu de eu fazer a estratégia de vender para os meus alunos na faculdade onde eu dava aula, sentar num banquinho, pedir ajuda da minha mulher na época para falar com as pessoas, e Sabine está lá com o livro no banquinho. E vender um monte de livro, porque tinha a ver com o ensino. E falar, cara, vai ser ótimo, eu fiz 500 e eu vendi 300 em um mês. Acho que foi a melhor venda que eu fiz na minha vida inteira. Em 2013. Vai ser ótimo, vamos para inúmeras tiragens, não sei o quê. E as pessoas falam desse livro até hoje. E ele, de fato, foi lido. Acho que foi o meu maior hit. By the E way. já aconteceu de eu ganhar prêmio e rodar não sei quantos mil livros e ainda está encalhada até hoje. Sabe? Então, e são filhos. São filhos. Você fala, esse aí eu não sei, cara, que deu dele. Eu não sei. Ele fez um monte da história. Mas acho que, na verdade, a gente não pode desistir, porque, poxa, que isso? Mas eu acho que essa, assim, não isentando da responsabilidade, né? Porque também é isso, onde você põe atenção e amor e energia, a coisa floresce, né? Então, assim, eu não sei se é uma grande preguiça que eu tenho disso, preguiça é a palavra mesmo, né? Ou se é uma resistência, bom, preguiça e resistência também é muito diferente, mas o fato é que eu acho que desatrelar a minha ineficiência para uma coisa da escrita é importante mesmo, porque senão se você cola tudo no mesmo pacote, aí entra na história da própria floresta, né? Que me veio uma imagem assim de quando você vai fazer uma trilha, quando você entra na floresta, o passeio ali, né? A caminhada por ali é válida em si. Então, assim, eu estou entrando num processo agora de um livro que até uma editora disse que talvez publicaria e tal, mas de repente todo mundo sumiu, não me responde. Eu não sei mais se vai existir essa editora, eu não sei mais, se espero que sim. Mas aí me trouxe uma questão muito importante. E você já me trouxe uma vez essa questão assim, mas engraçado, você escreve já tendo uma editora que vai publicar, né? Parece que eu fico aqui reclamando, né? Parece que mas você já sempre tem uma editora que publica. Eu falo assim, eu nossa, acho muito verdade. luxo, eu acho muito luxo, cara. Nunca Mas aconteceu. assim, Eu acho que só, nem com Incompletos, cara, que a gente fez junto para a coleção da. é, Que Incompletos existia antes de ganhar o edital. Eu falo, gente, luxo, luxo, luxo. mas eu não tinha dado conta disso. Eu falo assim, nossa, né? Mas por quê? Porque eu tenho esse negócio de, não adianta, assim, por que eu vou querer escrever, né? Parece que o luxo é isso, é você escrever sem saber como é que vai viabilizar, né? No meu caso, assim. Então, para quê? Né? Você está brincando? Me dá um negócio muito ruim. Assim, é o que para você é o texto engavetado, porque eu tenho medo que ele fique engavetado. Aí me dá uma sensação de irresponsabilidade. Sabe assim? Já que estamos comparando com o filho, né? Você tem um filho, deixa ele trancado dentro do quarto porque você não quer ter o trabalho de criar depois, entendeu? Ai, que imagem pesada, né? Mas assim, não é exatamente isso. Desculpa, gente, hoje eu tô Não, tenso. tudo bem. Mas assim, mas aí, assim, só para agora subir um pouco o nível, eu falei, estava refletindo esses dias, tá, vou escrever ou não vou escrever então? Vou escrever, mas por que eu vou escrever? Né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de eu ter essa inabilidade para fazer o livro acontecer depois de pronto, não quer dizer que eu tenho uma inabilidade para fazer o livro acontecer, existir, né? Então, a floresta, né, o mapa que eu olhei e falei assim, nossa, essa trilha é muito legal de seguir. Eu não sei o que vai acontecer depois. Então, é um pouco não querer todas as garantias também, né? Se dar ao processo. Então, eu estou olhando para essa trilha na floresta e falando assim, essa trilha é muito legal, eu quero fazer. Né? Não sei nem se eu consigo chegar até o fim dela, mas é uma trilha que vale a pena, porque tem coisas muito preciosas para encontrar aqui no caminho. Né? Então, é diferente, mas esse é um resquício de um processo egóico né, que assim vale a pena se meter num livro, vale a pena investir num livro, porque isso vai te trazer algum resultado. As pessoas vão te ler, esse livro vai existir, ele vai ser impresso, e não vale a pena fazer porque é o que você veio fazer. E depois você vê como é que vai viabilizar isso da forma que for, né? Então eu sinto, eu não sei se eu estou voltando a algumas casas, né? Porque dá um pouco a impressão daquela casa de beijo, sabe?
do novo eu, do velho eu, assim, que a gente falou muito disso, né? Eu sinto que tem uma forma antiga de fazer a coisa e uma forma nova dentro de mim. E essa forma antiga, às vezes, tem esses ranços todos, porque a forma antiga estava ancorada em outros processos, em outros indicadores, em outros valores. E essa forma nova, que para mim é muito mais livre, ela quer se manifestar, mas às vezes eu sinto que ainda fica esse resquício, né? Então é um processo de limpeza mesmo, que é necessário fazer para que as coisas simplesmente sigam o fluxo. Porque eu acho que o que atrapalha é muito mais o ranço do que a realidade, sabe? Sim. Queria dizer. Não, e eu acho que quando chega nesse momento da celebração, como é uma celebração refletida e é uma celebração consciente e que traz avaliação, que tem essa carga de avaliação, a gente passa isso tudo de novo na cabeça. Quando eu termino um livro, e quando eu termino um processo de ano, e quando eu termino um ciclo de vida, todas as coisas fundamentais para mim no que eu faço voltam. Sim, que tipo de escritor eu quero ser, como é que eu quero que meus livros cheguem ao mundo. Então agora eu estou pensando, mas aí eu mando para outra editora, eu faço o mesmo, eu crio uma editora só para me publicar. Eu penso isso e eu acho que é importante pensar, porque você acabou de dar outra volta no grande ciclo de lidar com aqui põe o livro no mundo, aqui espera o convite, aqui só escreve, aqui não sei o quê. Então, acho que é normal você celebrando isso, que essas coisas venham. Agora, o lance da celebração antigamente, para mim, né? Praticamente, para mim, era muito difícil olhar para o fato de eu já ter respondido algumas dessas perguntas e não precisar mais voltar a elas com um olho legal, assim, com um olhar de carinho, sabe? Era difícil, porque estava tudo muito externalizado. Hoje em dia eu já consigo terminar um ciclo e pensar, nossa, aprendi muito esse ano, sabe? Sobre como... Eu levei muita porrada esse ano que passou agora, e porrada na crença, né? Assim, e nesse tema mesmo que você está falando, em relação a que editora publica, não publica, que editora some, como faz, etc. Coisas que eu já sabia foram reforçadas por meio do fracasso. Eu achei bem bonita essa frase. E aí, quando chega no final do processo, hoje em dia, eu já consigo celebrar, porque antes de acontecer, como eu já tinha passado por isso algumas vezes, já foi mais consciente de dizer, olha, eu vou deixar. Pior que pode acontecer, sabe? No início você vai, assim, você realmente não sabe no que você está se metendo. Quando faz parceria com uma editora, seja qual for o tema, né? Mas nesse tema aí de cuidar do livro no mundo. Uma hora você está aprendendo a fazer parceria com a editora, outra hora você está aprendendo a captar recursos, outra hora você está aprendendo pré-venda, outra hora você está aprendendo rede social, você quer aprender várias coisas. Aí, no caso de parceria com a editora, você faz um negócio, não tem a menor ideia de que vai dar errado. Dá errado, você fica muito puto, chora, quilos, aí vem um próximo ciclo. Aí você fala, não, mas com certeza com essa vai dar errado, com essa vai dar certo, porque é outra. E aí você vai dar errado, não sei o que e tal. Aí próximo ciclo, aí você já está mais consciente, então você fala assim, bom, eu acho que conseguir identificar por que não só isso dá errado, como, por que eu estou sempre vendo isso de novo. Mas eu vou de novo. Eu acho que agora que eu identifiquei, vai ser melhor. Aí dá errado. Entende? Ou até um retorno. O nível de consciência vai aumentando e você vai passar pela lição quantas vezes você tiver que passar. Mas chega uma hora que é como eu estou me sentindo, assim, nesse final de ciclo específico, assim, no momento que a gente está gravando, que eu não estou mais tão chateada com as coisas que deram errado. Porque antes delas darem errado, eu já sabia que tinha muita chance de dar errado. Eu não fui assim, tipo, foda-se, agora vai dar certo porque eu sou foda. Não, eu fui sabendo, mas assim, eu fui porque eu precisava, sabe? Eu fui sabendo que podia dar errado e fui, e ok, e aprendi. E aí, quando chega o final do ciclo, você vai falando, não acredito, gente, eu perco muito tempo. Dá um certo estranhamento, mas tem uma celebração da confirmação. Aquele, quer que eu desenhe?
sim, não só eu quero que você desenhe, como eu quero que você desenhe por um período intenso de meses, assim, envolvendo várias pessoas. Eu quero que você desenhe em neon ao longo de vários meses, envolvendo várias pessoas. Assim, pelo menos eu vou ter material para escrever. Alguma coisa assim. Mas eu juro, pode parecer estranho, mas esse ciclo eu chego no final e falo assim: pô, que bom que eu tô passando por isso de novo, porque eu tô mais perto de não passar, entendeu? Meio que já desisti daquela empáfia, assim, de meu Deus, assim, bom, você morre um pouco o cadáver, então, Olha que coisa maravilhosa. eu juro, parecia estranho, mas dá para celebrar, sabe? Dá para você pensar, tipo, ok, agora vamos de novo, reset. Agora vamos. Eu acho que faz diferença encarar essas coisas de um lugar de celebração. Pelo menos eu me sinto mais leve. E eu acho também que as lições vêm mais tranquilas. Eu não sofro mais com elas tanto quanto eu sofria antes, Uhum. sabe? Não fico mais assim, né? Então, Mas você sabe o que eu estou pensando aqui agora? É engraçado, né? Eu acho que essas coisas acontecem comigo quando o processo é vivo mesmo. Tipo, isso é uma floresta, isso não é sabe, um pátio cimentado. Porque as coisas que para mim são muito pragmáticas, elas raramente dão errado, sabe? É sim. tipo fazer feira, ir no supermercado. Como é que você pode dar ruim de ir no mercado? Você vai, não tem uma coisa que você quer, você vai no outro mercado. Funciona, é funcional. E é engraçado, porque assim, as coisas que são muito vivas e muito importantes, elas têm esses processos intensos, né? Assim, eu me perco no supermercado às vezes porque eu sou uma pessoa sem bússola, mas não vai ter um curupira no mercado mudando a prateleira de lugar, sabe? É tudo muito mais controlado. E aí eu fiquei pensando assim, essas frustrações, esses lugares assim, devo celebrar isso? Ou consigo celebrar isso? Devo celebrar, então vamos celebrar tudo, mas consigo celebrar isso ou eu tô achando uma grande merda? Que você fala assim, meu, por que só comigo? Porque, né, essas intensidades, né, essas paixões, isso só acontece com coisas que são muito vivas. Sim. Né? Então, isso é interessante, né, pensar algumas resistências que eu tenho para um processo criativo, eu não tenho para a vida pragmática. Tem que fazer, vou lá, faço, gosto, não gosto, mas também não tem grandes questões, sabe? Não tem grandes conexões, é uma questão pragmática. Sim. E a questão do pragmatismo, se a sua vida é toda pragmatismo, tem hora que você tem que ser pragmático, né? Porque não precisa ser intenso e profundo e lidar para. Mas as questões que são muito vivas, elas carregam tudo isso. Isso é parte do que a gente é. E isso é parte da matéria que vira a própria escrita, né? Então, estou pensando muito nisso, nessas sombras, nesses aspectos nossos que eu olho e falo, isso me atrapalha, isso é uma bosta, não sei o quê, né? Com esse ranço todo, né? De quem olha com uma crítica. Ao mesmo tempo, essa sou eu, né? E o processo é intenso, sim, essas resistências aparecem, isso inclusive às vezes personifica, né? Alguns dos meus personagens, eles são a caracterização da resistência. Né? Vem com a fala da resistência, vem com a crítica, vem com tudo que se opõe a mim, está lá nos meus antagonistas, né? E isso só acontece porque é vivo, porque se não fosse vivo, não ia ter antagonista. Nunca tive, a não ser a minha preguiça no mercado que eu detesto, eu nunca vi um antagonista que me impedisse de fazer uma boa compra, uma compra incrível no mercado que eu vou celebrar na floresta. Sei lá, nem quando eu acho alguma coisa em promoção. É uma coisa muito idiota, né? Pragmática. Eu fui lá e fiz uma compra. Então, assim, eu não sei de onde que eu estou tirando essa comparação esdrúxula. Mas dizer assim que as coisas que eu percebi isso, né? Acho que é quase como uma compensação de tanta resistência que eu encaro para poder ser uma artista, né? Dentro de mim, é assim, Flor, se você está encarando tudo isso é porque o seu processo está vivo, né?
Porque você se negar a isso e ter uma vida mais morna, significa que você está tendo uma vida mais morna também. Algumas coisas a gente só vive porque a gente tem medo, porque a gente quer muito, e aí se depara com a frustração, e aí se depara com qual é o próximo nível de Papai Noel não existe, entendeu? E assim, se essas coisas têm importância, isso vai frustrar, mas é porque tem importância, né? Não é porque que droga, frustração é parte da vida e eu vou ter que passar por essa coisa desagradável. Não, é um sinal de que você está vivo, porque a gente só se frustra com as coisas que são vivas. Se você está tendo uma vida completamente pragmática, você não tem frustração, porque não tem expectativa e não tem nada, né? Claro, eu não estou falando aqui de uma postura que eu almejo alcançar, que é viver o aqui e agora, sem grandes expectativas, que eu estou vivendo uma vida plena e ainda assim não sou acometida de grandes frustrações, porque eu não desejo mais, né? Esse estado de iluminação, eu espero um dia alcançar. Mas tem um fake do estado de iluminação, que eu já estive nesse lugar achando que eu estava arrasando no desapego, mas não era um desapego, era um não lugar. Né? Porque para você ter um desapego, você precisa ter um apego antes. Aí você desapega. Mas tem um lugar que é o tanto faz. Eu desisti. E aí eu não tenho nem o que celebrar. Nem a minha derrota. Porque eu não estou mais tentando. Né? E aí até que um dia isso cai que nem um piano na sua cabeça, você fala assim, por que eu estou tendo essa vida tão controlada? E aí a floresta começa a te chamar, né? Com todos os perigos, com todas as frustrações, com todas as dúvidas. E você fala assim, cara, eu quero a floresta, eu quero a floresta. Eu vou ser picada, eu vou me perder, mas eu quero a floresta. E aí você tem o que celebrar também, né? E isso foi uma coisa que eu percebi, assim, gente, veio assim, bem do nada, né? Não tinha planejado falar nada disso aqui. Mas eu tive momentos de ter uma vida muito boa e muito controlada, e que chega uma hora que começa a dar um ruim, não porque as coisas não estejam funcionando, né? Mas é porque você fala, gente, eu desisti, eu realmente desisti de fazer o que eu queria ter feito. E isso, na hora que a gente se dá conta disso, é muito devastador, né? Sempre dá para você retornar, mas e eu percebi que eu estava fugindo de tudo isso, eu estava fugindo de ter medo, eu estava fugindo de me sentir frustrada, estava fugindo de ter essas vozes críticas dizendo, você não está conseguindo, você é uma inapta, você é preguiçosa, aí você tem que ficar brigando com essas criaturas, falando, ah, tá vendo, eu consegui, olha só, consegui, conquistei isso daqui. Isso é estar vivo, né? E a gente vai tentando fazer isso de um jeito menos desgastante, mas ainda assim, por mais que até a gente se esgaste nisso, se desequilibre, pendule, vai para um canto, vai para o outro, ainda é melhor do que ver o mundo da janelinha. Né? No caso, essa. Ficar ali assistindo quem está vivendo, quem está tentando, quem está se frustrando, quem está se ferrando, quem não está conseguindo, mas às vezes consegue. Né? E isso é celebrar, né? Quando eu olho para a vida assim, quando eu olho que eu estou na floresta, não estou num terreno cimentado, eu celebro. Aí eu consigo olhar até para as coisas que eu não sei fazer, que é horrível, que eu não consegui ainda e tal, e falo assim, cara, mas se isso está me incomodando é porque pelo menos isso me importa. Isso me importa. Eu quero isso. Isso é importante. Né? É importante a ponto de eu achar que eu não estou conseguindo e ficar puta com isso. Porque antes eu não me importava de conseguir ou não, mas não é porque eu tinha desapego, é porque eu simplesmente não estava fazendo o que eu queria fazer. Então, tanto faz. E a indiferença é a pior coisa que pode ter, né? Quer dizer, pelo menos para mim, eu não sei para o mundo, eu não quero falar no genérico. Mas essa tanto faz, e lá no fundo nutrindo uma inveja de quem teve a coragem, sabe? Então, assim, nesse ponto eu posso dizer que eu tô com o pé na floresta, assim. E é isso, né? Tudo faz parte, assim. Então, celebro as picadinhas aqui de pernilongo. Os roxos na perna. Eu tô falando de coisas que eu vivi na semana passada, porque eu estava realmente dentro da mata, né? Então eu tô resgatando aqui a memória de tudo que... Atravessar o rio, meter a canela na pedra, eu tô inteira roxa, mas é maravilhoso. Não, eu tô pensando aqui que, desse ponto de vista, a celebração também é um lugar onde você
não, enfim, tudo bem, a gente estava fazendo uma trajetória de final de temporada e tudo isso, e já falamos, ok. Mas também a gente falou muito aqui sobre o desde onde escrever, desde onde fazer as coisas, né? Desde onde traçar processos criativos, desde onde tudo. Toda hora a gente falou. E aí a floresta também aparece nesse contexto mais amplo como o lugar desde onde, né? Como o lugar desde onde, não exatamente a floresta, mas assim, esse círculo sagrado que você constrói no meio da floresta para dizer, olha só, isso aqui é o que eu vim fazer no mundo. E a partir dessa celebração, da noção de que eu posso contribuir, da noção de que eu já aprendi bastante, da noção de que eu posso, enfim, de que eu tenho coisas a aprender ainda, mas que seja lá o que for que aconteceu comigo no último ciclo, existem coisas para sair de dentro ainda e tal. Então, desse lugar sagrado, protegido, de tudo que ficou e se modificou dentro de mim, continuarei. E não continuarei porque eu me sinto obrigada, porque isso, porque aquilo, porque não, não. Não, deste lugar, dentro, com esse sentimento, com esse registro, desse lugar, partirei, né? E de dentro da floresta, e não do lugar idealizado de como as pessoas devem partir coisas, ou de como eu deveria estar me sentindo no início das coisas. Não, um lugar rico, massapê, humus, ali, fervilhando de coisas que já aconteceram e prestes a brotar outras coisas. Eu acho que esse lugar, assim, como você falou, eu não cheguei ainda à iluminação de estou aqui agora e não desejo mais, etc. Nem eu, mas assim, mas eu acho que esse lugar, esses ciclos, eles estão acontecendo o tempo todo. Não é só uma coisa como um ano, ou como o fim de um livro, ou como eles estão acontecendo o tempo todo. Tem mini ciclos durante o dia, tem mini momentos em que você precisa voltar ao lugar da floresta, dar uma reaceia ajeitada no ciclo ali, dar uma celebrada, às vezes no meio de uma grande mini catástrofe, eu ia falar, do dia, para você continuar. Isso eu acho bonito dessa carta também. Enfim, chegamos ao lugar de onde partiremos, é uma frase que quando eu ouvi pela primeira vez que eu comecei a usar toda hora. É como se fosse um reset, assim, sabe? Eu tô lá no dia e aí, de repente, eu perdi completamente o controle e a noção e a conexão com qualquer coisa que eu esteja fazendo. E eu sempre posso parar e dizer, opa, peraí, é que eu não estou partindo do ponto, certo? Deixa eu voltar Desde aqui. onde, né? Aí eu sinto, eu falo, enfim, chegamos ao lugar de partilhamos. E aí você volta à ação, né? Quer dizer, essa celebração pode ser mini, pode ser um lugar, pode ser uma coisa que você... Depois que você encontrou seu lugar na floresta para dançar, dentro de você, você pode usar ele no mesmo dia complicado, né? E tem uma coisa E que é muito forte na carta, que é esse pulso, né, do tambor. Esse pulso que tem uma analogia clara com o coração, né, mas esse lugar também do centro. E é o lugar de onde é o lugar para onde, melhor lugar para ir, para desde onde partir, né? É o melhor lugar para se estar, para partir para qualquer lugar. Então, isso é uma coisa que eu percebo também. Não adianta começar de um lugar que não seja daí. Porque senão eu vou começar da minha ansiedade, eu vou começar desse monte de coisa que eu despejei aqui no programa, sabe? Mas por que eu vou começar dessa crítica? E tudo bem, às vezes é inevitável passar por esses lugares, né? Mas para começar, e por que para começar? Porque eu acho que os começos são muito importantes, né? É a semente. Então, o começo é o que eu vou plantar. O começo marca a semente, marca o que vai nascer. Então, se eu parto de um lugar de ansiedade, se eu parto de um lugar de um desejo, de uma posição, isso vai marcar a direção. Isso vai marcar, inclusive, o caminho, né? Então, assim, você partir, para mim, pelo menos, partir de um lugar que é esse centro, que é esse lugar, e essa figura dessas mulheres, né? Me vem muitas coisas das musas também, esse lugar de proteção, de inspiração, de pulso, de fluxo, de celebração. É um lugar arquetípico, mas é um lugar que, a partir dele, tudo vale a pena.
porque já está bom ali. É um lugar bom, né? É um lugar que partir daí não importa muito bem onde você vai chegar, mas partir desse lugar já é uma garantia de uma condição de origem que vai te levar para um lugar. Não quer dizer que você está livre de perigo, você não está livre das críticas, não está livre dos inimigos todos, né? Mas você partiu de um lugar e esse lugar aponta uma direção que tem a ver com o que ele é, que é o que, né? É aquela história, o que o seu coração aponta. Parece até um lugar comum essa fala, mas é isso, né? Eu estou partindo de alguma coisa que vem do meu centro, que vem do meu centro de poder também. É para onde eu quero ir, é para onde meu coração está pedindo para que eu vá. Né? Então, é muito bonito isso. Eu não vou partir antes de chegar aí. Né? Primeiro tem que chegar aí para depois partir. Tem essa coisa, né? Tipo, eu preciso chegar num lugar que não é exatamente físico para partir. Talvez toda a jornada que a gente tenha feito falando sobre tanta coisa nessa temporada seja uma jornada de como é que eu chego no lugar em que eu preciso estar para partir bem, né? E isso é um fenômeno também muito interessante que até narrativamente o pessoal usa muito, que é essa história de como você, numa boa narrativa bem construída na nossa vida, né? Sempre a história do objetivo. Ai, como é que eu vou explicar isso? É sempre o passado de uma próxima história, né? Chegar até o objetivo é sempre o passado da próxima história. Então você termina, tem uma sensação de conclusão, de fim, de etc. Mas ali estão apontadas vários caminhos, várias possibilidades de crescimento, né? Eu acho que depende. Muitas vezes a história é só encontrar um lugar de onde você pode fazer alguma coisa, né? Muitas vezes as histórias de amadurecimento são isso. E eu acho que hoje em dia é quase difícil. É difícil você ver uma história que não seja de amadurecimento, porque o mundo muda tão rápido que o que você mais vê é. Agora vamos fazer uma história. Não tem um certo nível de amadurecimento. Até no filme de cowboy vai ter amadurecimento. No filme. Agora vamos fazer um filme para a terceira idade, tem uma história de amadurecimento. Vamos fazer um filme. Na história infantil tem amadurecimento. Porque, claro, porque está muito rápido, muito rápido. Então, seja no lidar com a tecnologia, seja no se entender diante de uma nova profissão, seja as narrativas trazem isso de como é que eu chego no lugar em que eu me sinto bem para fazer um negócio. Ou então descubro que não tem como ficar bem fazendo esse negócio e desisto para fazer outro negócio. Né? Exatamente. Basicamente isso. Esse centro da floresta não existe nessa ação, né? Não vai existir. A gente quer tomar um remédio, ou fazer um curso até uma faculdade, mas enfim, a gente quer que seja rápido. Porque o legal é começar a ser o que for. Mas aí tem a preparação, né? Tem chegar ao tom exato em que aquilo que você está fazendo combina, dá match contigo, né? E isso é todo um processo. Talvez seja o processo mais importante, né? E às vezes o trajeto não é partir desse lugar, mas é achar esse lugar, né? Achar esse lugar, né? Porque às vezes a gente fala, vamos partir daí, mas às vezes a gente nunca esteve aí, ou sentiu só uma brisinha, né? Então, chegar nesse lugar, para quem nunca foi, para quem nunca partiu, ou lembrar desse lugar para quem já esteve, né? É uma forma de estar... Eu vejo muito como a clareira na floresta, mas também quando eu te falo, né, da casa do escritor, eu tenho uma representação física da minha cabana de escrita. É esse lugar em que eu me sinto assim. Então, também é um lugar em que eu estou alimentada, né, estou me sentindo bem hoje, fazendo isso aqui, não o dia que, né, sem esse pragmatismo. Então, hoje, fazer isso me joga nesse lugar, me conecta, me joga não, né, me conecta a esse lugar. E isso é importante, né, porque também é uma garantia de que o processo vai ter esse alimento anímico, vai ter esse alimento constante, né, enquanto ele está sendo construído. E se eu não estou nele, eu preciso chegar nele. Então, eu escrevo para caminhar para ele.
talvez, assim, a gente não consiga partir daí, né? Porque às vezes a gente está muito perdido. Já aconteceu, assim, de eu estar assim, tá, eu sei que tem esse lugar, mas cadê? Tem a menor ideia de onde foi parar, né? Então, às vezes, uma trajetória pode ser chegar nesse lugar também, né? Chegar e talvez até agradecendo as coisas que já tem para já ir sintonizando. Se ela é um lugar de celebração e gratidão, né, é com isso que eu tenho que me sintonizar para chegar perto dele também. E eu acho que é isso. Não tem outra carta para mostrar porque acabou. Acabou, gente. Bom, a boa notícia é que, como todo fim tem, né, já é um começo, a gente sentiu vontade de fazer uma terceira temporada. Não vou falar ainda sobre o que é, porque a gente ainda não tem certeza também. Então, nos aguarde para a temporada 3 de Infinitas Letras. Será que eu podia falar isso assim, já prometendo? Acho que sim, né? Eu acho que pode, mas eu acho que se essa promessa não estiver partindo de um lugar no centro da floresta, num círculo sagrado, em que nós estejamos batendo tambor com outras pessoas, o que vai acontecer é apenas que não haverá terceira temporada. Mas, mas assim, no meu lugar atual, que não sei se é exatamente esse, haverá terceira temporada. Enquanto isso, gente, tem 3,5 kg de programa para assistir. É isso aí. Quem quiser, muitos quilos de programa. E também não falamos sobre isso ainda, mas a gente colocou a primeira temporada do programa no Spotify também, para quem quiser assistir. Quer dizer, ouvir. E em algum momento a segunda temporada do programa vai para o Spotify, assim. De repente, nesse entreato entre a produção da segunda temporada e da terceira, a gente já vai colocando alguma coisa lá, porque tem gente que prefere. Eu adoro ouvir. Eu acho que esse programa é um programa muito para ouvir. Eu fico às vezes pensando que a gente não adaptou ainda a coisa de... Eu não adaptei ainda a coisa de mostrar a carta para o som. Quem vai só ouvir? Aí A eu gente tenho põe a foto da tentado. carta, porque vai ter que ser. É isso, gente. A gente vai no Não, fluxo. enfim, sei lá. Mas aí eu tô tentando falar mais assim, então, na carta temos tantas coisas. Enfim, a gente está aprendendo como é que é isso, mas está lá no Spotify. E Eu queria dizer para vocês que o Infinitas Letras é feito desse lugar gostoso. Acho que é por isso que a gente quer continuar, né, Sabine? Porque é muito gostoso, acho esse que encontro semanal. E a gente agradece aqui essa presença de... Né? A gente não sabe quem está aqui com a gente, quem quiser se manifestar, deixar comentário, é sempre muito gostoso de ler, fazer pergunta ou não, né? Falar, olha, você dá sugestão. Então, se você tiver vontade, interaja com a gente, é muito bom. Né? Porque a gente estava aqui tomando um café, falando das nossas questões com vocês, mas é bom saber que tem outras pessoas compartilhando aqui com a gente. E é muita inspiração mesmo. Então, muito obrigada para quem chegou até aqui. Sabine, muito obrigada por mais essa temporada, é uma delícia. muito obrigada. Talvez a gente aprofunda mais. Vamos ver para onde Fizemos vamos, né? Qual vai ser a nossa próxima rota, mas vamos celebrar que chegamos aqui. Eu quero também agradecer o pessoal que acompanhou a gente até aqui. Quero agradecer as pessoas que não acompanharam, mas pararam nesse vídeo e ficaram ouvindo até esse momento. E pessoas de um futuro muito distante que estão tentando ver o que eu tenho a ver com essa pessoa que está falando, porque eu atualmente já estou muito diferente da pessoa que eu sou hoje. Toda essa complicação, todos vocês, vários, que ali tá vendo, em qualquer momento. Muito obrigada. E é isso, assim, é sempre muito gostoso para a gente fazer esse programa. A gente faz sempre que continua gostoso. Então, provavelmente vai ter a terceira temporada. Então, E é isso, gente. Um beijo. até a próxima temporada. Até.